Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar algo interessante hoje, né? Que nós estamos aí acontecendo na China sobre o ano do cavalo de fogo. Eu fiz uns parâmetros, mais ou menos. O ano de fogo, né? Em 1966 aconteceu o ano de fogo e nós podemos perceber que esse ano de fogo aconteceu muita coisa na China, né? No ano de fogo, há 60 anos atrás, porque esse ano de fogo do cavalo, esse ano do cavalo de fogo ocorre de 60 em 60 anos, né? E isso aconteceu em 1966. Em maio de 1966, foi criado o grupo da Revolução Cultural, como você vê aqui, né? Com apoio, lançou a Revolução Cultural, afirmando que os elementos burgueses haviam se infiltrado no governo e na sociedade, com o objetivo de restaurar o capitalismo. Então, o exército, o governo comunista começa a agir, bombardeando os quartéis-general e proclamando a rebelar-se, os jovens para bombardear os quartéis-general, para rebelar-se justificado. Uma rebelião justificada. A revolta em massa começou em Pequim no Agosto Vermelho, em 1966. Muitos jovens, principalmente estudantes, responderam formando grupos guardas vermelhos em todo o país. Radicais encorajados começaram a tomar os locais de governo. Então, neste ano do cavalo de fogo na China, né, começou uma verdadeira guerra chamada Revolução Cultural, começando com o Agosto Vermelho de Pequim e massacres que ocorreram na China continental, incluindo o massacre de Quanxin, canibalismo humano. Todo mundo fala daí do Epstein, mas aí nós temos uma coisa que aconteceu na China e ninguém fala. Em 1966 houve canibalismo. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Daqui a pouco nós vamos chegar no massacre de Quanxin, né? E também o grande incidente da Mongólia. Também vamos falar sobre isso. E o caso da espionagem de Shao Chen. Assim por diante. Dezenas de milhões de pessoas foram perseguidas, muitas das quais eram membros dos 5 categorias negras e suas famílias. Olha aí, hein? Figuram como Liu Shaoqi, segundo presidente da China, vindo do PCC, Pen Duohu e He Long, foram perseguidos até a morte, no final de 1978, já mais lá à frente, né? Então, o ano de 1900 começa com um movimento de massa em 1966, que é o ano do cavalo vermelho, né? Então tudo são os guardas vermelhos, né? A fase da direção dos ditos de Mao Tse-tung, do pequeno livro vermelho. Então começa uma destruição da sociedade na China em 1966, né? Começa uma crise humanitária em 3 de setembro de 68, né? Tudo começou em 66, tá, querido? O passo inicial foi em 66 para acontecer isso. Nós estamos falando da morte de 7.730.000 pessoas morreram na Revolução Cultural, que começou em 1966, né? Também pelo menos mais 3 milhões de pessoas morreram na violenta violência da Revolução Cultural. De acordo com Andrew Giovanni, da Universidade de Stanford, cerca de 36 milhões foram perseguidos nas áreas rurais. E 75,1 mil pessoas foram mortos, aproximadamente o mesmo número de pessoas aleijadas para a vida. E de acordo com Washington, a Daniel Chirrut, da Universidade de Washington, pelo menos 1 milhão de pessoas morreram, mas algumas estimativas chegam a 20 milhões. Então, o ano do cavalo de fogo começa uma destruição em massa na própria China, né?
E agora nós temos aqui o massacre de Quanxin. Esse local, queridos, o negócio aqui é muito feio. Morreram aí de 100 mil a 150 mil pessoas. Inclusive, né, nós vamos chegar lá, pessoas foram mortas para ser comidas. O massacre Quanxin na chinês tradicional ou chinês simplificado foi uma série de eventos envolvendo linchamento e massacre direto de Quanxin durante a Revolução Cultural. O registro oficial mostra um número estimado de mortes de 100 mil a 150 mil pessoas. E os métodos de abate incluíam decapitação, espancamento, sepultamento vivo, apedrejamento, afogamento, fervura e extirpação. E em certas áreas, incluindo o condado de Wuchuan, que o distrito de Wuming, ocorreu o canibalismo humano em massa. Embora não houvesse fome de acordo com os registros públicos disponíveis, pelo menos 137 pessoas morreram. Talvez centenas mais foram comidas por outras, e pelos milhares de pessoas que participaram do canibalismo. Olha aí, que o Epstein ficou pequeno agora perto dessa revolução, desse massacre de Quanxin, né? Ficam jogando lá o Epstein na tela, mas tem gente pior, né? Na China. Outros pesquisadores apontam 421 pessoas que foram identificadas por seus nomes, foram comidas. Houve relatos de canibalismo em dezenas de condados de Quanxin. Após a Revolução Cultural, as pessoas que estiveram envolvidas no massacre e o canibalismo receberam punição menores durante o período de Boluan e Fanzhen, no comando de Wuchuan, onde pelo menos 38 pessoas foram devoradas. 14 participantes foram processados, recebendo até 14 anos de prisão. Ou seja, comer pessoas não é crime. Beleza? Então nós temos um ataque, esse local, né, que foi chamado aí. Vamos voltar aqui de novo aqui agora. Aí nós temos aí, né, outros massacres, que é o incidente da Mongólia, no interior. 20 mil a 100 mil pessoas foram mortas. Tem um massacre da Revolução Cultural de Cantão, pelo menos 6 deles registrando um número de mortes até 1000 pessoas. Massacre de Uidan, caso do espião Shaolin, 17 mil pessoas morreram. Incidentes de Shadian, 1.600 civis foram mortos. E também existiam dentro do massacre de Rujin, 1000 pessoas foram mortas. Conflitos de facção dentro da própria China, né? Guardas vermelhos e grupos rebeldes. Então aí, isso nós estamos falando de 18 a 77 milhões de armas, alguns afirmaram 1.867 milhões, canhões, uma verdadeira guerra pela tentativa de liberdade, o simples fato de querer fazer algo diferente do regime comunista. Então, meu filho, a China, ela é banhada em sangue. Nós estamos falando aí de milhões de pessoas que foram mortas no ano, começando no ano do cavalo, né, de fogo, o ano do cavalo de fogo, na China. Então, gente, o que vem por aí é só pedrada, sabe? Se tratando de China e se tratando desse ano do cavalo vermelho, né? Vem coisa ruim por aí, tá, queridos? Vem muita coisa ruim que vai afetar a nossa sociedade. Então, esse ano do cavalo de fogo, há 60 anos atrás, trouxe uma destruição de milhões de vidas na China, né, a ponto de serem comidas pessoas, serviram em banquetes, né? Quem é o Epstein agora ficou, né, pequenininho diante de tudo isso que nós estamos lendo aqui. Isso aqui está no Wikipédia, tá, querido? Ó, Revolução Cultural Chinesa, cultura, a prevalência da cultura brasileira, a prevalência da cultura chinesa, não é, parecido? Cultura, não é? Então, queridos, nós estamos aí com um grande problema nas mãos futuramente. Talvez esse ano será um ano de sangue. Esse cavalo de fogo vermelho, ele traz muito sangue sobre a terra, principalmente sobre a China e sobre o mundo também. Se você olhar aqui, eu vou tentar olhar aqui o ano, o mundo em 1966.
Vamos ver como é que estava o mundo, né? Ó, tudo de volta à revolução do ano, Revolução Cultural. O mundo de 60. O que aconteceu no mundo em 1916? Eventos nacionais do sismo de Tasquete, 300 mil pessoas ficaram desalojadas, né? Aqui no Wikipedia, mais uma fonte, ó, vamos lá. Em 26 de abril, o sismo de Tasquete destrói grande parte da capital do Uzbequistão, 300 mil pessoas desalojadas. Independência da Guiana Britânica, 11 de julho, realização da Copa do Mundo de Futebol da Inglaterra. Esse ano tem Copa também, queridos. Esse ano também tem Copa, então, né? 5 de agosto, lançamento do álbum Revolver da banda Beatles. 1 de setembro, turista britânico morre no voo da Britain Airways. 30 de setembro, independência da Botsuana, outras independências. Ocorreu muita revolução nesse ano de 66. Aqui no Brasil, o candidato da Arena Costa Silva foi eleito presidente pelo Congresso Nacional. A independência de Lesotho. Aí, né? Nós estamos falando a nível de Brasil, a nível de mundo, tá, querido? Em 66 começa a ditadura militar. Então, assim, o ano de 66, se você olhar e buscar, né, com mais firmeza, né, na China, que é o ano do cavalo de fogo, na China houve-se muitas mortes, milhões de pessoas morreram. Então, vem coisa ruim por aí, tá, querido? Né? Então, quem é o Epstein, né, perto desse camarada aí? Esse camarada aí foi, o pessoal foi violento mesmo, matou muita gente e comeram muita gente também. Então, a China tem mania de comer os outros. Os chineses comeram outras pessoas. Fica o meu abraço aí e até a próxima. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Isso que vocês estão vendo aí é o manuscrito do Mar Morto. Um cientista decifrou o texto considerado ilegível por mais de 70 anos. Esse artigo saiu agora 20 horas. Fragmentos crípticos revelam temas bíblicos sobre julgamento, Messias e o destino de Israel após décadas de mistério. Mais de 70 anos depois de serem descobertos, 2 fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, classificados como ilegíveis, finalmente tiveram seu conteúdo revelado. Conhecidos como manuscritos crípticos B, os fragmentos 4Q362 e 4Q363 continham um alfabeto desconhecido que levou especialistas a considerá-los por décadas impossíveis de decifrar. A reviravolta veio com o trabalho do pesquisador Emanuel Oliveira, da Universidade Groningen, da Holanda. Aceitando o desafio de muitos julgarem infrutífero, ele foi capaz de decifrar. Ele identificou que os símbolos enigmáticos correspondiam de forma consistente ao alfabeto hebraico. O processo levou cerca de 2 meses. Em entrevista ao jornal Haaretz, o pesquisador contou que chegou a ouvir dos amigos que poderia ficar preso por 49 anos. Ele decifrou que era, na verdade, o alfabeto hebraico. Talvez estava muito ilegível, difícil de ver, porque era escrito no couro. A decifração revelou que os fragmentos trazem conteúdos de natureza religiosa com forte afinidade com temas bíblicos ligados ao fim dos tempos. Há menções ao julgamento divino, à vinda do Messias e ao destino de Israel, além de referências a nomes como Israel, Judá, Jacó e Elohim, outro termo para Deus. O manuscrito 4Q362 contém trechos que evocam passagens conhecidas da Bíblia, como Jeremias 20:18 e Malaquias 2:12, embora não as cite diretamente. Expressões como a tua glória e as tendas de Jacó sugerem uma ligação com promessas de restaurações após o julgamento e advertências sobre fidelidade à comunidade hebraica, temas recorrentes nas tradições proféticas. Os fragmentos também mencionam datas
e governantes, com referências ao segundo ano e ao quinto mês, possivelmente alinhadas a convenções históricas ou proféticas. Um elemento intrigante é a menção de uma sepultura misteriosa, descrita de forma que não encontra paralelo direto com outros textos bíblicos conhecidos, segundo o próprio Oliveira. Já o segundo manuscrito, 4Q363, apresentou maiores dificuldades de interpretação. Uma frase repetida pode se referir tanto às suas filhas quanto às suas aldeias. E o nome de Beniarro, como à época, dificulta a identificação precisa do personagem citado. Essas ambiguidades também partem do contexto em aberto. Os manuscritos eles foram produzidos pelos Quiranitas, comunidade judaica, que viveu próximo ao Mar Morto há mais de 2 milênios e ficou conhecida por preservar textos religiosos. Escritos em corojo rachado, escurecido e fragmentado, os textos usam tinta preta e apresentam caligrafia irregular, com letras de proporções variáveis e correções visíveis, o que reforça a complexidade do material achado. Então, há 70 anos foi achado esses manuscritos e eles têm tanto valor porque eles foram escritos por os Quiranitas, que eram pessoas que, como se diz, faziam com que a Bíblia ela não se apagasse. A gente sabe que não tinha computador, não tinha essas coisas. Então, eles escreviam em coro para preservar a Bíblia. Eles esconderam nessas cavernas e partes desses manuscritos já foram decifrados, mas alguns não. E outros eles não estão levando a público. Hoje eles levaram essa parte que estava difícil de ser decifrada, que fala de datas, de julgamento de Deus e essas coisas. Um debate renovado nos círculos de profecias bíblicas está chamando a atenção para março de 2026. Não como a data para o arrebatamento, mas possível ponto de virada na história bíblica. A discussão senta-se em um antigo calendário solar preservado nos manuscritos do Mar Morto. E se ele sinaliza o início do que alguns interpretam como o jubileu final, ou a geração final, ou da Era da Graça. Esse argumento foi recentemente delineado em uma discussão nos Estados Unidos sobre o pergaminho, que foi o que eu acabei de falar, e seu sistema de calendário. Uma dessas pessoas argumenta que o pergaminho preserva o que ele chama de calendário bíblico original, distinto do sistema gregoriano moderno. Ou seja, o manuscrito ele não tem o tempo de acordo com o gregoriano, que é esse solar que a gente usa aí. De acordo com os manuscritos do Mar Morto, foi o calendário original dado por Deus, disse Johnson, acrescentando que ele se estende da criação através do reinado milenar até o fim dos tempos. Ao contrário do calendário gregoriano, que depende de ajustes lunares e mudanças durante a semana, Johnson disse que o calendário de manuscritos do Mar Morto é um sistema solar de 364 dias, projetado para manter semanas e dias e festas fixos. Em um calendário de 364 dias, tudo é o mesmo, disse. A Páscoa é 14A de Nissan e é sempre terça-feira. O novo ano sempre começa na quarta-feira. O ano é estruturado em torno de 12 meses e 30 dias, além de 4 dias adicionais nos marcadores ligados ao equinócio solstícios. E em vez de adicionar dias bissextos, Johnson disse que esse calendário do manuscrito, ele usa um alinhamento de semanas bissextas a cada poucos anos, mantendo, sincronizando com as estações do ano. É óbvio que o nosso calendário não tem nada a ver. A estrutura do calendário leva à reivindicação central de que 18 de março de 2026 marca o início de um último período de 50 anos do jubileu, que Johnson equipara a uma geração. Os manuscritos do Mar Morto parecem indicar que o último jubileu é a última geração. E isso coloca a janela profética proposta entre 2026 e 2076. Johnson teria cuidado de enfatizar que isso não é uma definição de data, não devemos definir
Mas, segundo ele, segundo os manuscritos, março de 2026 seria a última geração, ou o último jubileu, o jubileu final, ou 2076. E encerrando um pouquinho, a presidente interina da Venezuela, ela afirma que o ataque dos Estados Unidos teve conotações sionistas. Delcy afirma que aqueles que promoveram a agressão armada contra a Venezuela pagarão caro. Quando fala sionista, está falando de Israel. Aí eu concordo com os rabinos, é hora dos todos os judeus do mundo voltarem para Israel, porque é uma perseguição que não chega a ser, não é normal, não é aceitável, é demais dizer que o ataque à prisão do Nicolás Maduro tem conotações sionistas. O que Israel tem a ver? O presidente interino da Venezuela afirmou que a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos teve conotações sionistas. Em um pronunciamento televisionado no sábado, Delcy afirmou: governos de todo o mundo estão chocados com o fato de a República Bolivariana da Venezuela ter se tornado vítima e alvo de um ataque dessa natureza que, sem dúvida, possui conotações sionistas. Olha o nível que a gente chegou. Falando um pouquinho do Oriente Médio, a Arábia Saudita, você sabe, atacou o Iêmen e atacou a parte que os Emirados Árabes Unidos apoiam. Porque você sabe que o Iêmen também ataca os sauditas. Então pode ser que haja uma crise diplomática entre Emirados e os sauditas. Pela primeira vez a gente vê os sauditas fazendo alguma coisa assim real em questão de guerra contra os iemitas. Olha o nível que o mundo tá bem caótico e não tem nem razão se a gente for olhar. Não é uma coisa anormal, vamos pôr assim. Então é isso, que Deus abençoe vocês.